Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, quem acompanha os vídeos regularmente e tem boa memória, quando vê essa matéria aqui com certeza vai ter um flashback na cabeça de outro vídeo que a gente fez, falando sobre o interesse do Papa, do Vaticano, em fazer uma reunião com literalmente os donos do mundo. Estariam lá as 13 famílias, pessoas muito influentes de várias mídias sociais, os principais como o Face Lixo, o próprio YouTube, Google, etc, etc. Todos os grandes estariam lá, inclusive pessoas como Bill Gates, Elon Musk e outros que você já conhece. Entre os principais assuntos estaria a economia, como sempre, uma ordem global para ter equilíbrio, e falariam também, que para alguns é novidade, para quem está desperto não, as crianças. A educação que devemos dar globalmente para as nossas crianças. E quando nós fizemos o vídeo, nós dissemos que ela deveria estar acontecendo por essa época atual. Porém, por causa da pandemia, ela acabou sendo adiada. Mas você verá na matéria, que inclusive foi enviada pelo nosso querido irmão peso pesado nas dicas, Rodrigo Gomes, que o plano dessa reunião não pode ser adiado. Olha o que a matéria diz. Na educação habita a semente da esperança. Papa conclama a um novo pacto educativo global. Quando eu falar aqui para vocês que eles querem realmente fazer um tipo de cidadão com a mente global, pessoas que se comportam do mesmo jeito, pessoas que têm os mesmos gostos, para assim eles poderem controlar melhor, inclusive uma só religião, alguns brincam. Alguns dizem como isso é possível com tantas diferenças. Ora, vai ser possível como já foi no passado. Na verdade, o que eles falam que é novidade, irmão, como eu incansavelmente tenho alertado nos vídeos, eles estão trazendo práticas antigas, práticas da época dos pagãos, antes do cristianismo, bem antigo mesmo. Eles querem trazer isso de volta. A mentalidade que aquela sociedade tinha da época, sem tabus como eles chamam, querem trazer tudo isso de volta para a sociedade atual e estão conseguindo. Então, você que já está mais velho, você que já tem sua mente, o seu caráter formado, é difícil deles convencerem você a deixar certos costumes e ideias que você tem na mente. Mas o seu filho pequeno já é outra história, e é esse o alvo deles. Então aqui ó, a matéria diz: queremos empenhar-nos corajosamente a dar a vida a um projeto educativo, investindo as nossas melhores energias e iniciando também processos criativos e transformadores em colaboração com a sociedade civil. Este é o convite relançado pelo Papa Francisco por um novo pacto educativo global. Para 2020, eram aguardados dois grandes eventos convocados pelo Papa Francisco, um sobre a economia e outro sobre a educação. Ambos foram adiados devido à pandemia, mas não é possível mais esperar. Então eles têm pressa, meus irmãos, para acertarem esses detalhes dos planos, porque eles estão vendo que a agenda global está sendo posta em dia. Ela estava atrasada, a informação que nós todos juntos, e eu não falo só desse canal, eu não falo só dessa plataforma, mas todos nós, cada um fazendo da sua forma, até a conversa que você tem com um amigo seu, isso tem atrapalhado a agenda global, porque quanto mais pessoas sabem do que realmente está acontecendo, ou que pelo menos, mesmo que não acredite, mas que fique com uma certa pulga atrás da orelha, isso acaba atrapalhando a agenda global, que eles precisam que as pessoas confiem neles cegamente, eles precisam causar o problema e eles precisam que as pessoas clamem pela solução. Mas quando a gente começa a espalhar aqui as nossas informações, o que é que acontece? Essa solução, alguns dizem, olha, ela não é tão solução como o sistema está falando, tem duvidado. Você sabe agora esse mal terrível, e eles estão trazendo a solução e muita gente tem duvidado. Então isso é graças ao compartilhamento da informação. E aí o Papa tem pressa, porque ele não quer ficar de fora disso aí. Ele está vendo aí os seus parceiros adiantando-se muito, e o lado dele tem ficado um pouco para trás, tem ficado um pouco obsoleto, é o que a gente tem notado. Inclusive com as últimas declarações, as pessoas têm olhado cada vez mais desconfiado para ele. A matéria continua dizendo: por isso, virtualmente, através de uma videomensagem divulgada num evento organizado na Pontifícia Universidade Lateranense, Francisco atualizou o convite feito a toda a sociedade civil em 12 de setembro de 2019 para dar vida a um projeto educativo, investindo as nossas melhores energias. Aqui a gente precisa explicar um pouquinho, meus caros irmãos, para aquela pessoa que está chegando agora, que ela não entende o que é que a gente está querendo dizer. Então, irmãos, para essa pessoa eu digo o seguinte: você, meu caro irmão, mesmo que você não acredite em nada do que a gente fala aqui, nessas chamadas teorias, eu tenho certeza que você deve ter tido ou tem um pai e uma mãe. E você sabe que eles sempre quiseram o melhor para você. Não precisa uma instituição de fora vir dizer o que é que seu pai e sua mãe devem fazer para você. Isso tanto é prova do que eu estou dizendo, inclusive é indiscutível, porque você pega até os animais que eles chamam de instinto, e você vê como as mães cuidam dos filhotes, seja a espécie que for. Isso é quase que unanimidade em quase todas as espécies. Os pais sempre querem os melhores para os filhos. Pode até abandonar quando cresce um pouco,
mas você vê o esforço que eles fazem. Tem animais, inclusive, que se esforçam até a morte para conseguir parir os seus filhos, colocar eles no mundo. Literalmente dão a vida para isso. É um instinto natural. Da mesma forma, o ser humano não seria diferente. É claro que tem algumas pessoas já com a mente perturbada que agem diferente, mas isso é exceção. De cada 1000 pessoas você se tira uma dessa. Então não dá para você usar uma pequena minoria insignificante para querer classificar toda a espécie. O fato é que, como os pais querem o melhor para os seus filhos, e isso acaba atrapalhando a nova educação que eles querem passar para o seu filho, eles precisam criar um tipo de lei para que você seja forçado a permitir que eles ensinem o que eles querem ensinar aos seus filhos. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Olha só como eles classificam a educação que o pai e a mãe dão para o próprio filho. Catástrofe educativa. Entende, meus irmãos? Catástrofe educativa. O próprio Papa revela que quando idealizou esse novo projeto, nunca lhe passou pela cabeça a situação que viria a se criar com o Sunga-Monga. Acentuou a disparidade de oportunidades educacionais e tecnológicas, a ponto de constituir-se uma catástrofe educativa. Talvez a expressão seja forte, afirma ele, mas se fala de catástrofe porque cerca de 10 milhões de crianças poderiam ser obrigadas a abandonar a escola por causa da crise econômica gerada pelo Sunga-Monga. A crise, portanto, é muito mais profunda e geral. Está em crise a nossa forma de compreender a realidade e de nos relacionarmos entre nós. Eis então que entra em jogo o poder transformador da educação. Educar é sempre um ato de esperança que convida a comparticipação, transformando a lógica estéril e paralisadora da indiferença numa lógica diferente, capaz de acolher a nossa pertença comum, para que assim consigam mais credibilidade daquela pessoa mais leiga que está lendo. Mas o que eles estão dizendo, meu caro irmão, é mudar a educação que o jovem recebe hoje. Não se iluda que eles estão preocupados de a pessoa não receber mais aula, isso é conversa deles. Várias coisas poderiam ser feitas a esse respeito e sem gastar muito. Mas a ideia aqui não é essa, a ideia é outra. Mais um parágrafo da matéria deixa isso mais claro e diz: educar é um ato de amor. Para Francisco é necessário renovar o percurso formativo para construir novos paradigmas, capazes de responder aos desafios e emergências do mundo atual, pois a educação, diz o Papa, é um dos caminhos mais eficazes para humanizar o mundo e a história. Nas palavras dele, ele disse: a educação é sobretudo uma questão de amor e responsabilidade que se transmite ao longo do tempo de geração em geração. Por conseguinte, a educação apresenta-se como um antídoto natural à cultura individualista. Prestou atenção nesse parágrafo, meu irmão? Por conseguinte, a educação apresenta-se como um antídoto natural à cultura individualista. Eu falei para vocês que dentro de pouco tempo as bandeiras dos países serviriam apenas de algo de enfeite, sem diferença nenhuma de uma para outra. Aqui está bem claro isso. Você ter as suas particularidades, você ter os seus costumes, agora é chamado de cultura individualista e deve ser extinta. Aquela coisa de tal região se comportar assim, aquela outra de outra maneira, não dá certo para que um governo único e mundial, um governo global, possa enfim emergir e controlar tudo. Porque se cada indivíduo se comporta de uma maneira, uns vai aceitar e outros vão lutar contra isso. Então é preciso começar de agora trabalhando a cabeça dos mais jovens para acabar com essa individualidade e todos começarem a gostar das mesmas coisas e se comportarem da mesma maneira. É aí que entra também a moeda única mundial, é aí que entra o cadastro social valendo pontos, para que dessa maneira o politicamente correto, cada vez mais reforçado por leis, inclusive, não por opiniões, mas por lei, para que dessa maneira você não possa nem discutir sobre isso. É assim e acabou. Continuando a matéria, olha só o que eles dizem: o nosso futuro. Prossegue Francisco, ou seja, fala o Francisco, o Papa Francisco, ele não pode ser a divisão, o empobrecimento das faculdades de pensamento e imaginação, de escutar diálogo e compreensão mútua. Tampouco nosso futuro pode favorecer graves injustiças sociais, violação dos direitos, pobrezas profundas e descartes humanos. O futuro também não pode ser feito de jovens que sofrem de DP, toxicodependências, de meninas noivas e de crianças soldado ou de menores vendidos e escravizados. Então aqui fala o Papa, o representante maior de uma instituição que em seu passado a gente já sabe bem como é, obscuro, Eu fiz um vídeo aqui, inclusive é um dos primeiros do canal, eu acho que não está mais no ar com essas novas regras do YouTube, mas que até castração acontecia para que os meninos mantivessem sempre a voz fina, para fazer aqueles corais da igreja. E fora as outras denúncias que tem por aí, você não vê também esses caras pegar os seus tesouros, porque caso você não saiba, a Igreja Católica acumulou muitas e muitas fortunas, principalmente naquela época que o povo era mais religioso e eles recebiam grandes doações, inclusive em ouro, pedras preciosas e etc, etc. Mas você não vê eles mexerem nesse dinheiro para ajudar ninguém. O que você está vendo aqui nessa última declaração é que eles estão preocupados com as minorias.
E se essas minorias não querem se comportar como a maioria deve se submeter aos desejos e caprichos da minoria. É isso que está claro aqui com essa mensagem do Papa. Pare com as gerações de jovens. Portanto, quando falar de um novo pacto educativo global, o Papa tem em mente um projeto. Pare com as gerações jovens que empenham as famílias, as comunidades, as escolas e universidades, as instituições, as religiões e os governantes, a humanidade inteira na formação de pessoas maduras. Mas o que é madura para um homem desse? Que já deu declarações que são totalmente anticristãs. E esse, para muitos, é o maior representante de Cristo. Você veja como o nosso mundo está de ponta cabeça. Isso requer audácia, afirmou o Pontifício citando um trecho de sua nova encíclica. Sejamos parte ativa na reabilitação e apoio às sociedades feridas. Hoje temos à nossa frente a grande ocasião de expressar o nosso ser irmãos, de ser outros bons samaritanos que tomam sobre si a dor dos fracassos, em vez de fomentar ódios e ressentimentos. Em síntese, precisamos da capacidade de criar harmonia. Então, mais uma vez, ele bate e reforça aquela tecla ali de a gente se submeter às minorias. Se as minorias não querem se comportar como a maioria, então a maioria deve se comportar como a minoria. Isso é frase de um satanista que disse exatamente assim, que não importa o quão grande seja a maioria. Ela desorganizada, a minoria organizada, por menor que seja, vai sempre submeter a maioria desorganizada às suas vontades. E é isso que a gente está vendo aqui. O Papa está falando isso. Claramente, com todas as palavras, só não entende quem não quer, ou quem está completamente alienado pelo sistema. A sabedoria de Deus, do nosso Jesus Cristo, já nos dizia e já nos alertava sobre isso, que qualquer testemunho fora da Bíblia era obra de Satanás. Então o que você vê aqui é o Papa citar pensamentos dele e não cita nada da Bíblia, ao contrário, ele faz uma crítica aqui embutida, em vez de fomentar ódios e ressentimentos. Ou seja, dizer que o errado é errado, que isso não está certo, vai contra a própria natureza. Você está errado, você está fomentando ódio. Quem está falando é o homem que representa o cristianismo. Para muitos, para mim não. Para quem está desperto, jamais. Mas para muitos sim. É esse o homem que está falando. E aí eu digo, irmão, será que é exagero nosso quando a gente fala que estamos realmente vivendo os tempos do fim? O início das dores? Olha o que o Papa continua dizendo. Investir nossas melhores energias com coragem. Na sequência, Francisco faz a proclamação em 7 pontos dos compromissos a assumir para quem adere ao novo pacto, como colocar a pessoa em primeiro lugar, ouvir a voz das crianças, dos jovens e da família, investir na educação das meninas, educar o acolhimento, encontrar novas formas de compreender a economia e a política, assim como guardar e cultivar a casa comum. Enfim, queridos irmãos e irmãs, queremos empenhar-nos corajosamente a dar a vida nos nossos países de origem a um projeto educativo, investindo as nossas melhores energias e também iniciando processos criativos e transformadores em colaboração com a sociedade civil. Neste processo, Francisco aponta a doutrina social da Igreja como ponto de referência, recordando que as grandes transformações não se constroem à mesa, mas com a contribuição de todos. Nas suas palavras, é tempo de olhar em frente com coragem e esperança, que para isso nos sustenta a convicção de que habitar na educação a semente da esperança, uma esperança de paz e justiça, uma esperança de beleza e de bondade, uma esperança de harmonia social, ou seja, uma sociedade com os costumes de Sodoma e Gomorra, uma sociedade onde nada é errado e fazeres o que tu queres porque há de estar na lei, como se Deus fosse se submeter aos caprichos dos humanos. Mesmo sabendo disso, esse representante do cristianismo diz isso. Para encerrar a matéria diz, após as palavras do Papa, o evento na Lateranense prosseguiu com a participação da diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, e com os promotores do evento, isto é, os responsáveis pela Congregação para a Educação Católica, o cardeal Giuseppe Versaldi e o arcebispo Angelo Vincenzo Zani. Também intervieram acadêmicos e estudantes. E aqui encerra a matéria, que é muito recente, 15 de outubro de 2020, e que chama muita atenção. Eu não sei como é que as pessoas não entendem uma coisa dessa. Um cara que é representante do cristianismo, para muitos, repito, não para nós, fala um monte, meia hora aí, e não cita uma passagem bíblica, não cita um exemplo bíblico. Fala tudo da mente dele, da mente distorcida dele. E mais, né? Se ele tem coragem de vir a público, sabendo que a gente está hoje na era da informação, e ele fala assim, quase que explicitamente, qual é a sua verdadeira vontade, eu fico pensando, imagina lá, entre portas fechadas, com as maiores autoridades do mundo, que tipo de acordo vai rolar, meus irmãos? Essa é a pergunta que eu deixo para você. Eu gostaria que você respondesse aí nos comentários. Pense bem sobre isso, irmão, e responda. Se diante de um repórter, para divulgar para o mundo todo, ele falou essas coisas aqui, indo contra o próprio cristianismo, que segundo muitos ele defende e é o representante,
ele tem coragem de falar isso publicamente. Quando ele tiver em um clube Bilderberg da vida, com as portas fechadas, sabendo que tudo que vai ser dito ali não sairá daquela sala, o que será que esses homens vão propor para o seu filho, para a sua filha, como eles deixaram claro aqui? Estão bem de olho nas meninas, na educação da nova geração. Destacar esses dois assuntos, como eu já falei isso desde o ano passado: economia e principalmente a educação dos nossos filhos. Então, irmãos, mais uma vez eu peço a você, quer impedir tudo isso? Quer pelo menos atrasar tudo isso? Porque essas coisas todas têm que acontecer, mas elas não precisam ser na nossa geração. É por isso que não tem data. Se você se perguntava por que Deus não deu data, é porque cabe a cada geração adiar isso. Isso pode acontecer amanhã, se as pessoas não se arrependerem dos seus maus atos, como também pode demorar anos. Então, eu prefiro ter esperança. Eu prefiro acreditar que nós podemos atrasar pelo menos isso, com muita fé em Deus, orando e conscientizando cada vez mais um irmão, espalhando a verdade, porque a verdade liberta. Tá certo, irmãos? Então eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um abraço e tamo junto.